alegria, voltou o Futebar, meus amigos e minhas amigas, começando mais um Futebar, Leonardinho Tavares. Que saudade que eu tava disso. O Futebar é um patrimônio histórico cultural brasileiro, meu amigo Leonardo. Ia ser tombado pelo patrimônio, pelo IFAM. Cara, e com isso, muitos pediram, depois de muitos pedidos, 4 pedidos, mentira. Depois de muitos pedidos, a rapaziada falou, pô, tem que voltar ao Futebar, cara. Gostamos do Futebar. Estamos aqui para passar para vocês. Você que tá começando a gostar de futebol, você que tá começando a acompanhar, ou você que já acompanha e quer se informar, porque é fácil você falar assim, cara, acontece tal coisa. Porra, aconteceu isso, pegou de trivela. Porra, larguei trivela. Futebol tem muita coisa, né? Futebol é uma infinidade de coisas, assim. Óbvio que todo mundo acompanha e já ouviu falar, mas hoje a ideia aqui, primeiro de tudo, Netinho, é muito bom fazer o Futebar, mas tá meio vazio essa mesa de bar, né? Mas hoje é nóis. Mas é que a gente vai fazendo, por enquanto assim, a gente tá devagarzinho, voltamos agora e, lembrando, devagarzinho a gente está trazendo. Inclusive, se você tiver alguma dica, deixa aqui nos comentários. E é legal também você deixar o like, deixar o curtir aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, curtir aí a gente e outra, sininho de notificação. Importantíssimo. E também, se você lembrar, e puder, com certeza, apoiar nossos patrocinadores. Pessoal que tá aí embaixo, ó, todos os links estão fixados aqui embaixo na descrição do vídeo. Eles que nos apoiam, então apoiem eles, sigam lá as páginas deles, vejam os produtos e os serviços que eles oferecem, porque é muito importante. Boa. E bora pro vídeo, então. Como você vinha falando, Zanetinho, a ideia é assim, a gente destrinchar um pouquinho as expressões do futebol brasileiro. Boa. É uma infinidade, essa aqui é só a parte 1. Eu acho que se a gente for fazer, até falei pra você em off, a gente vai fazer a parte 250, porque são muitos. E hoje tem assunto, né, bicho? Tem. Hoje a gente vai começar talvez pelas mais óbvias, assim. Mas assim, do beabá que se chega lá em cima. Vamos falar de algumas expressões do futebol, fazer uma espécie assim de glossário futebolístico. Eu lembro, Leonardinho, no gol do Petkovic em 2001, você pode até lembrar, às vezes, de outros, do Cleiton Xavier contra a LDU, ou até mesmo da defesa do Rogério Ceni contra o Liverpool. Mas assim, nesse caso do Liverpool, do Rogério Ceni com o Liverpool, ele evitou. Mas o Pet e o Cleiton Xavier colocaram aonde? Lá onde a coruja dorme. E você sabe por quê? Que é lá onde a coruja dorme? É um pouco lógico, né? Não é possível não é difícil para você saber, mas é claro, a gente tá falando da onde geralmente fica, no cantinho, então acertou, né? Na famosa forquilha lá. Mas é uma coisa que a gente que é legal a gente falar, Leonardo, que a gente fala aonde a coruja dorme, mas às vezes era até mais fácil falar onde o morcego dorme, porque a coruja fica para cima e o morcego de pendurado fica para baixo. Você entendeu a situação? Mas é porque, principalmente aqui no Brasil, né, acontece muito em outros lugares, mas essa expressão ela é típica brasileira, é óbvio, porque campos de futebol são lugares abertos. Em lugares abertos, geralmente, tem alguns seres que gostam de lá viver. A coruja é uma delas. A gente vê muito o famoso quero-quero, né? E detalhe, né, você sabe o que é, o Neto interagindo no quero-quero. Começa a minhoca, não comeu? Bom exatamente. Vídeo, muito bom vídeo. Que os quero-quero estão tudo lá, tranquilo, batendo aquela baita resenha. E aí, como é que tá? Tudo bem, e você? Ah, eu tô legal, tá tudo jóia. E aí, comeu aquela minhoca? Não, eu comi. O quero-quero e a coruja, elas geralmente fazem ninhos ou tocas em lugares abertos. E o campo de futebol é um espaço muito aberto. Se são campos que são um pouquinho mais longinhos ali do centro urbano, melhor ainda. Então a coruja, muitos sabem que as espécies dormem à noite, mas há umas que dormem de dia. Então elas ficam lá bem naquele cantinho empoleiradinha lá, é lá onde a coruja dorme. Mas ela vale, óbvio, quando a bola entra, bem no cantinho lá onde a bola entra. Mas há quem diga também para quando bate ali na forquilha, porque é lá que a coruja dorme. Muito bem pontuado. Então a primeira é lá onde a coruja dorme. Dá pra você meter carteirada agora na resenha. Isso aí. E agora, você sabe que futebol tem muito aquele cara que prende a bola e gira pra cá, e rodopia, e gira pra lá. Que tem uma expressão, mas muitos já ouviram falar, o fominha. Serve pra qualquer posição. O fominha, ele é fominha de bola porque ele não solta a bola mesmo. Ele acha que futebol é 1 contra 1 ou 1 contra ele mesmo, sabe? Mas a gente não vai falar do fominha, a gente vai falar do que, Zanetti? Jogador enceradeira. O mais legal disso, nós estamos só na segunda. O mais legal disso é que você fala da expressão
e na hora já vem alguém. E Com já certeza vem você alguém. que tá assistindo, do teu time tem aquele jogador que você fala assim, entrou, E é mas enceradeira. tá lascado. E esse aqui vai começar a rodopiar, parece um peão. E por que é jogador enceradeira? Porque Cara, geralmente o que ele faz? Ele pega a bola, gira para um lado, aí ele gira para o outro. Sabe aquele clipe? Mas Pro lado, Gil. gira pro outro. Esse aí é o jogador enceradeira. E ele não sabe o que fazer com a bola, ele prende muito a bola, demora a passar. Fazendo um comparativo com o Fominha ele não passa. Só passa quando tá perdendo. O enceradeira ele até passa, mas ele demora a tomar uma decisão. E geralmente é um jogador de meio campo. É aquele jogador que fica ali na transição do jogo, encerando o jogo e não... Mas assim, Leonardo, hoje em dia, falando nos dias de hoje, falando nos dias atuais, é difícil você ver casas com chão que são encerados. Então, assim, a enceradeira tá passando uma imagem pra você aí, muitos são muito novos. Eu confesso que eu vi uma enceradeira não desse jeito. Mas eu já peguei, por exemplo, um colégio que tava passando a mulher com um negocinho assim, com a enceradeira, Sim. e ela fica girando pra encerar, ou seja, movimentos circulares, ocasionalmente os movimentos circulares do jogador. Gira pra lá, gira pra cá. Realmente, bem pontuado, Zanetti. Enceradeira é uma coisa que já talvez não se vê tanto. Quem é o enceradeira do Flamengo? Cara, esse que a gente vai trazer agora, ela tem inúmeras variações. Até quando eu pensei no quadro, fiz assim, uma lista de variações. É muito comum e é muito óbvio o que a gente vai falar agora, mas tem que estar no glossário do futebol, não é? O que a gente vai falar? De uma paulada ou uma... Canudo, pedrada, chinelada, paulada, sapatada, castanhada, chapuletada, pimbada. Tudo que você vê e você fala assim, esse cara deu uma... O cara sentou o pé na bola, ele fez isso aí. Só que por que tem tantos nomes? Porque varia muito, é uma expressão que varia, o Brasil é muito grande, né? Eu acredito que usam um tempo, deve ter outras fora do país também, na Argentina, em algum lugar. Mas no Brasil, todas essas que a gente falou, e com certeza algumas que a gente esqueceu, servem para o chute forte. Um canudo, putz, o cara acertou um canudo. Lembra lá o Renato Abreu batendo a falta? É um canudo, é uma pedrada, uma chapoletada. Então, varia de região para região, justamente por entrar num país continental, né? Então... Mas é legal, é muito legal também pontuar que se a gente tá falando de paulada, pedrada, chinelada, não sei o quê, todas elas chegam numa expressão que é o pombo sem asa, que é aquela, que cara, é aquele chute à la Roberto Carlos. O pombo sem asa, exatamente. E por que sem asa? Porque às vezes ele sai assim meio efeito folha seca, que é outro, né? É outra a bola expressão. vai assim, mas o pombo sem asa, ele vai... Até parece que no início ele vai ser em direção, mas ele acaba morrendo lá. E assim, a pedrada, a paulada, é um chute muito forte. Ela, independentemente de ser gol ou não, ela é uma pedrada, né? Mas o pombo sem asa é aquele que é indefensável. E como se perguntou do Flamengo, quem que tem hoje no Brasil a maior paulada do Brasil hoje? Eu acho que é aquele... Será que é aquele grandinho lá... trombador? Do Atlético Mineiro que falou que vai embora. Cara, é futebol, né? Não é anatomia, mas o futebol é feito da anatomia, né? Você escuta muito outras que traremos pra frente, mas hoje a gente vai falar da bochecha da rede. Sabe o que é a bochecha da rede, Zanetti? Eu sei, ocasionalmente eu sei, mas assim, quando você vê aquele pênalti bem batido, tá? Aquele pênalti muito bem batido, você fala assim, cara, se o goleiro não sai antes, e hoje pro goleiro sair antes é difícil por causa do pé na linha. Se o goleiro não sai antes, cara, se a bola vai na bochecha da rede, meu amigo, é 99,97. É indefensável, porque é ali entre a trave e a costura do gol ali, ó, na bochecha. Imagine, como eu até falei esse dia, você já ouviu na expressão na boca do gol. Eu imagino que o gol é uma boca. Então o fundo das redes seria a goela, a garganta. E a lateralzinha ali seria a bochecha do gol. Cara, quem batia muito bem ali é um Evair, um Henrique Dourado, esses caras aí, sei lá, o Gabigol, sabem bem o caminho das bochechas da rede. Veiga também, né? Isso. Muito bem. E a gente tem um clássico que, quando fala-se do Baixinho Romário, fala o quê? O Baixinho Romário sempre tava onde? Na banheira. Na banheira lá, ó. Tá na banheira. O cara tá na banheira, ele tá no vestiário ou ele tá no campo? Tá Mas jogando é que na bola. banheira, o que os caras falam, né? Quando o cara tá ali na boca, mas não tem banheira na boca, mas é que tem todas as expressões, né? E é bom deixar claro, sabe aquele impedimento milimétrico lá que o VAR fica caçando, linha por cá? Aquilo não é banheira, Não. porque aquilo é um impedimento de fato no detalhe. Banheira é quando o cara tá escandalosamente impedido. Fica lá na boa, fica lá trocando ideia com o goleiro.
Por que na banheira? Porque na banheira o cara fica relaxado, só esperando a parte boa chegar, né? A bola chegar, então ficar na banheira em posição de impedimento, muitas vezes estar lá na frente, sem marcação, de boa, porque na banheira você relaxa, o cara fica tão tranquilo lá, ele fica na banheira, e na maioria das vezes, impedido. Mas tem dois, ou o cara é muito bom, a lá Baixinho Romário, ou o cara é muito ruim. Que o cara sabe ficar na banheira, né? Exato, e tem o cara que vive na banheira, que acaba engessando, que é uma outra expressão, o bandeirinha lá, né? E é o famoso tem que ter o dom. Tem que ter o dom. Agora, Zanetti, a gente vai voltar um pouquinho, a gente falou de sapatada, chinelada, que era um chute forte, mas tem uma expressão que é butinada, que também serve para chute forte. Perfeito. Mas a variação dela é sentar a botina. Sentar a botina é um pouco diferente. É claro, como eu acabei de falar, serve para um chute forte, mas também serve para aquele cara que é meio açougueirão, assim. É aquele cara que chega para quebrar mesmo, ele senta a botina. Só nisso aí você já falou, o cara é açougueirão, é mais uma outra expressão, mas claro, butinada que é falado, geralmente é quando o cara simplesmente dá sem dó ali, chute nos adversários, e essa butinada em si, geralmente é falta. Geralmente é aquela butinada que o juiz já vem correndinho aqui assim, você já fala, levou amarelo. É aquela chegada mais pesada, assim, né? Que o cara chega pra arrebentar mesmo. E, cara, quando a butinada é bem dada, geralmente, infelizmente, acaba causando lesão, aí acaba sendo motivo de cartão vermelho ou amarelo, porque o jogador que gosta de dar uma butinada não fica muito tempo em campo, não. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O lance clássico, vai pegar o Domingos, é uma butinada ou não? É uma boa pergunta, porque o jogo tava parado já, né? O jogo tava parado, mas que ele sentou a botina, ele sentou. Mas foi expulso também. E agora ele briga com o Diego Souza. Diego Souza foi expulso, Domingos também. Olha o Diego, pulou o ataque, tá voltando. Vai porque eles vão se encontrar. E Cleber Domingos. Rapaziada, esse foi a primeira parte das expressões futebolísticas, o nosso glossário do futebol aqui do Futebar. Não sei se você gostou. Você gostou, Zanetinho? Eu gostei porque eu gosto de debater sobre isso. Inclusive, se você gosta disso, deixa aqui embaixo. E outra coisa, a gente falou que a gente tá fazendo o glossário aqui no nosso Futebar, o glossário do futebol. Outra coisa que eu queria deixar de sugestão, inclusive para você, deixa aqui embaixo se você tem interesse que a gente faça um Futebar sobre as regras do futebol. Porque são poucas e a gente pode fazer um episódio para cada regra do futebol. São poucas, mas sempre muito discutíveis. E muita polêmica também. Deixa o like aí embaixo, tem que se inscrever, compartilhar com os amigos que gostam de futebol. E diga se a gente falou alguma besteira nos comentários. Claro, se você não concorda. Deixe se você quer, qual expressão que você quer ver no próximo vídeo. Vivendo e aprendendo. Não é porque a gente tem um canal de futebol que a gente sabe todas. Então traga expressões de futebol que às vezes a gente não conhece. Hoje a gente trouxe umas básicas, mas a ideia, se vocês gostarem, é a gente trazer mais expressões. Se inscreva no canal lá e tamo junto.